Sol, ok? Hoje vamos fazer outra resenha ligado em campo de escalonadas. O que é educação física está exposto, eu vou deixar aí. Eu acho que eu posso colocar aqui, falando também depois, está exposto aí, tirar uma foto e fica exposto aí também a duração ligado ao campo de qualidades, né, de durabilidade, ok? E venha entender o que é educação física. Vamos lá? É uma revisão, ok? Vamos lá. Então, nesse fato, mas o tempo não para, né? 70 anos foram entre o empirismo pedagógico, o destaque, o sistema amplo, as abordagens, multimodelos de exercícios, escolas, funções, e este vale que se chama, muitas vezes, educação, que vem a destacar a própria maneira de dizer o que é movimento, e de séculos e séculos, nesse vale que nos coloca fatores de construção e reconstrução entre os paradigmas motores. É uma espécie de médico, é uma mediação ligada aos movimentos, relaciona a própria maneira que venha, ou seja, a destacar em todas as famílias, principalmente que liga ao próprio movimento, essa conexão, conotação, essas colocações que o terreno escolar difunde e enfatiza as nossas vidas, ok? Hoje nós aprendemos entre fatores importantes, ok? Vamos lá. Então, entre a profissão, lamentavelmente, nos coloca uma maneira de missão. Tem como ser uma maneira sistêmica, organizadora, entre obstáculos e desafios que venham destacar a nossa estrada e caminhada, ok? São fatos entre aulas boas, ruins, planos de aulas e o que é educação física. São fatores que nos colocam ordem, desfiles, comemorações. Nós olhamos há pouco tempo aí, também tem alguns lugares que nos seus calendários são diferenciados em cada estado ou país, que nos coloca fatores importantes que venham destacar o próprio corpo e a sua ordenância, o próprio corpo e as suas maneiras de coordenâncias motoras históricas. Então, o corpo em si tem a sua disciplina ligada à necessidade que é distinta entre o próprio ser. E o seu próprio ser vai nos parecer um ter que relaciona, que venha detectar entre as atividades físicas. Embora, como eu te falo, né, em questões de vontade e representatividade e o aspecto fenomenal, o mundo fenomenal, tem muitas vezes pessoas que possam detestar o exercício físico, detestar as atividades físicas, ou seja, não gostar. Nos coloca maneiras importantes de auto-redescobrimento entre os campos figurativos que é a própria história. O que é renascimento ginástico? Se foram só em épocas da idade contemporânea de grandes pensadores. Eu quero dizer que este livro aqui, sendo porta-voz ligado à cultura e à ciência que vincula a pesquisa, são pontes importantes que venham suspender até as nossas próprias dívidas e salários. Como é tão importante até os bloqueadores, os sensores ligados a algumas questões que vejam só ao que está acontecendo, são pontos importantes que venham destacar a própria educação física. Que eu venho a dizer, fazendo um feedback diante de alguns autores que falam assim. Alguns não sabem a importância da educação física e a noção que a educação física tem entre os seus poderes elementares. Então, se coloca corridas nessa televisão de esporte, não é para todos, é uma pergunta, o esporte é para todos. É algo fenomenal, porque
nos coloca maneiras positivas e negativas entre a vontade. É lógico que a própria vontade nos coloca 3 etapas: observar, modificar e repetir. E entre a vontade e repetir a própria vontade a cada dia, já é uma repetência, vai ser algo que vem a repetir, mas não vai ser o mesmo movimento, ou vai haver padrões ligados ao próprio movimento, ou um padrão motor. Então, diante dessas imprensas fílmicas definitivas ligadas à conscientização, ligadas à própria educação física e a sua importância, qual a importância da educação física para nós? Em destaque, nos coloca rupturas, vulcões históricos, grandes departamentos ligados à década de 70, 80, a vitórias, os vitorianos, lembramos de alguns autores, como o da Mata, tudo respeito, esse campo respectivo ligado ao futebol brasileiro, México e outros países, Copas, Olimpíadas, campeonatos que venham destacar. É lógico que entre essa matemática, ela nos coloca uma linha do tempo ao nascer e depois falecer. Mas essa linha do tempo nos coloca matemáticas que possam alternar ou aumentar ou diminuir mais ainda, subtrair, ou seja, diminuir, minimizar ou maximizar, nos coloca detalhes importantes que possam ser perigosos nessa clareza que se chama ensino. Os ensinos nos chamam grandes parâmetros importantes entre fatores que são atividades que nós podemos lembrar entre parcelas de população, entre aqueles campos contornáveis, ok? Ou incontornáveis, ligado à indústria e o material esportivo. Se muitas pessoas estão assistindo, vão entender essa linguagem empresarial desde 2013, 2014, 2007. Paulo Nasa e Rubens Figueiredo. Linguagem empresarial, que vem a destacar o brasileiro e o seu corpo entre as suas contas históricas ligado ao rendimento cardíaco. Vou voltar hoje em pausas, fazendo esse fichário aí, o que é educação física, que vem a colocar colocações importantes nessas maneiras que venham bombear os fatores que venham ser resultados importantes em nossa vida. Ok? Só alegria. O que é verdadeiramente, o que é educação física? Ou seja, o que é profissão, que são hábitos limitantes, hábitos militantes, ou seja, Conselho Regional de Educação Física, o que é? Coloca uma ciência entre esse tratado que liga no movimento e do movimento e os seus fatores que venham expor. É lógico que aonde falamos de ginástica, falamos que algo venha exercitar, venha refletir, termos concentrações ligadas aos elementos sobre o esporte. Quando falamos sobre esporte, falamos sobre responsabilidades, funções distribuídas, líderes, clubes. Eu estava vendo tempo agora o pessoal fazendo uma dinâmica, uma atividade ligada ao remo, e aquele remo ligado à época, que entre as navegações, questões de navios, ali tinha aquela, para remar, a época dos vikings, os bárbaros, a Idade Média, se coloca a época medieval, que suscita, atualmente, transforma-se num desempenho esportivo. O remo, depois vem outras expressões, outras propagandas poliesportivas, do esporte e sociedade, que vem a colocar parâmetros importantes entre o fraco, que vai chegar ao forte, que o forte vai chegar ao fraco, que essa linha de efeito sanfona, que nos coloca fatores que relaciona o ser humano. Sim, não, entre as ideias, quais são as melhores entre o sim e o não? Quais que nós temos que pensar antes de falarmos, sim ou não? São maneiras ligadas à convivência, à vivência e à própria sobrevivência nesses campos óperos,
principalmente entre os princípios do ter, que o ter é fatores que venham destacar. O que é educação física? São fatores que venham ser estimado entre uma identidade perdida. A educação física são valores realmente que não são importantes. Ou é importante uma técnica pessoal ligada a uma indústria ou qualquer tipo de departamento que precise de produção, alimento, dispêndio, ou seja, resultados, estatísticas, vendas, clientelas, empreendedorismos. Então, aí, se coloca em destaque valores realmente, né, que potencializa esses pontos importantes proximais, que vinculam o aspecto proximal, que a fim vai destinar o quê? A fim vai destinar o quê? Qual esse senhor ou essa senhora do destino que vai destacar ligado ao próprio movimento motor, ligado à motricidade humana? Então, a maneira de colocarmos a participação, a domesticar, a educar. Ou seja, deixamos as pessoas falarem, né? Porque o falar já nos coloca favores ou infavores ligado ao que é educação física. Afinal, o que é educação física? Educação física é gênero? Educação física é um tipo de espécie, de semente, que nós vamos plantando, depois vamos colhendo, ligado à marginalização, como diz o próprio Paulo Freire, ligado à teoria humanista. Para se concretizar, houve uns campos óperos e operantes ligados ao movimento. E fala que muitas vezes o próprio professor tem medo de ganhar bem, porque ele falando que ganha bem tem medo de ser roubado, tem medo de alguém, às vezes, entrar, ou seja, entre fatores internos e externos ligados aos bloqueios e até em aulas, dificuldades. Eu já tive a própria vontade e representatividade de acontecer comigo, ligado à própria educação física como um fenômeno que só ocupa o tempo histórico de outras disciplinas e deram a quadra esportiva para outros tipos de matérias que também fazem parte, embora eu, com maturidade, é lógico que tive a maneira de intervenção coletiva e também autonomia individual nessa concepção. Mas não falo todos, não podemos generalizar, mas tem muitas pessoas que nos colocam a apatia ligado à própria educação física. O que é educação física? Nos coloca um passeio histórico, essa caminhada de 50 dias, 100 dias, essa caminhada de mil e mil a noites, ou seja, essa terra sem nunca, ou seja, a terra do nunca. É lógico que a palavra nunca nos coloca perigo, que é onde tem terra tem ciência, e onde tem ciência tem um tipo de ser que possibilita a ser racional entre o campo natural ou também o campo maquinário, que vem a destacar, porque a própria máquina vai nos colocar reflexos que foi um homem que fez o parafuso, foi o homem que fez os tijolos, entre a sua inteligência, que algo superior destacou diante do seu cérebro e os seus armazenamentos históricos. Nos coloca fatores. Quais são esses fatores? Fique conosco aí e ligue nessa conexão aí de vídeos que eu falo sobre educação física e também cunhos transversais que venham atravessar o campo objetivo. E esse campo objetivo pré-histórico vem analisar a cultura primitiva. E essa cultura primitiva nos coloca princípios e dimensões econômicas, aonde o homem e a mulher junto fazem união, ligado à própria força. Mas a própria força são diferentes uma da outra, que é uma constituição biológica e é uma constituição social, que venha ser uns campos de tempos entendidos e determinados, ligado a migrações constantes, essas longas caminhadas que nos coloca essa jornada nas estrelas, que voltamos para o mesmo buraco, né? Um bule, né? Que nós brincávamos de bolinha de gude, e esse buraco nós temos que achar e procurar. Muitas vezes vamos encontrar nesse buraco, bem fundo, nessas profundezas ligadas ao ser humano que é gente, um ódio, uma amargura, estereótipos, que venha destacar os conflitos históricos de gênero. Então, entre o próprio movimento, nos coloca a maneira de destacar o polegar, que venha fazer diferença, ok? Entre esses fatores. Lógico que nos coloca maneiras importantes de destacar
né, entre treinamentos que fazemos, seja, ok? Mas entre o aperfeiçoamento, tá ligado também os campos unilaterais, ok? E unilaterais vai estar ligado aos campos bilaterais, ok? Movimentos que venham destacar a prática e a própria teoria. E a própria teoria vai nos colocar leis da gravidade, que nós temos que ter limites ligados ao nosso próprio corpo. E esse próprio corpo, propriamente dito que eu estou falando, há 1000 anos, há 10 mil anos, ou seja, em estimativa, só para refletirmos 10 mil anos atrás, só algumas questões de algumas músicas, há 10 mil anos atrás. Então, são fatores que venham destacar, porque tem alguns livros que falam que o esporte foi, ou seja, iniciado 4 mil anos atrás, 6 mil, 7 mil anos atrás. Vocês olham nas prateleiras, depois você vê os autores. Você tem que ver a maneira, iniciativa, não é porque está errado, está certo, mas são pesquisas científicas, nós temos que ter o respeito. Nem que seja mito, ou seja, os aspectos de que relacionam uma maneira milenar, que venham destacar um tipo de senso comum para você, para muitos é uma pesquisa e também que venha relacionar e motivar essa vontade representativa de pesquisa, que é fenomenal, ligada aos fatores sociais. Nós lemos o livro daquele do Durkheim, é o tratado, o trabalho e divisão social. Vamos colocar aqui em campos de trabalho, a divisão social, só para destacar o livro, e coloca já que o próprio pesquisador é o próprio ser humano, que ele que também gera fatores sociais cotidianos. É lógico que tem uma espécie, ele é o movimento, tem várias espécies, essas dimensões gradativas entre escalas internas e externas, ligado à vontade, à representatividade, ligado à selva e os seus pareceres. Embora eu estava lembrando do Tarzan, e o primeiro homem que fez, ou seja, foi representante ligado ao campo cinematográfico, foi um senhor, né, em questões de, não lembro agora o nome dele, mas que ele bateu um recorde de natação na época, e foi chamado para fazer os campos de protagonista ligado ao Tarzan, primeiro filme de Tarzan. Depois vocês podem ver o currículo dele ligado à natação. Ok? Então são maneiras que nós olhamos, homens e mulheres, que desenvolve essa questão ligada ao movimento, que nós não podemos sair de antemão o livro que eu estava falando, né, daquela autora, né, que vem a destacar também o século XXI e alguns fatores cinematográficos, e até eu coloquei destaque o Freud, o Lacan, alguns autores, e alguns nomes de vários parâmetros ligados à temática que venha exercitar essa ginástica. Se nós olharmos desde o garoto pijama, aqui ele fala ali que aonde ele tem uma parede entre a sua prisão, ele sendo judeu, e ali preso, num campo concentrado, né? E tinha, ou seja, um alemão ali na rua, um alemão, ou seja, essa divisão que tem entre raças. Esse nome desse filme, mas você pode ver nas capas, em épocas atrás, que tinha locadora, videocassete, hoje tem ainda, nos coloca maneiras até de coletâneas e preservação cultural entre videocassetes, ou seja, outros fatores que venham destacar. Embora as questões que ocorrem a diferença entre crianças de cada país, é lógico que é a criação. É lógico que tem pessoas que são de fora, que vai para o seu país, depois volta. Sabemos que o avião hoje é um percurso extraordinário, pode ser até perigoso, mas você olhar, foi um homem que fez. Já chegou a olhar, chegar perto, subiu lá em cima, olha o tamanho da dimensão, olha o motor, olha os campos. Eu já tive tempos atrás e chegar lá na frente e dar uma olhada, para depois passar essas reflexões para os próprios alunos, do comandante, ou seja, entre as questões das pessoas que ficavam ali naquelas ordenanças, né? As mulheres e homens ali, né? Que colocam uma dimensão ligada a esse campo empresarial. As pessoas tinham esse sonho de viajar de avião, fazer concurso, e era um grande salário também, e também pagavam suas despesas, também destacavam. Não vou chegar a salientar essas questões. Nos colocam a maneira resoluta ou absoluta. A resoluta que vai nos colocar fatores que vêm a reavaliar resoluções, e a absoluta que muitas vezes se vai perceber que você chegou a um ápice absoluto, e esse campo resoluto que venha a haver resoluções
campos renováveis, usar a palavra né? Renováveis, que venham ser fatores de rupturas. Aonde há uma adaptação, há uma renovação. Aonde há uma adaptação, há uma reestrutura. Aonde há uma adaptação, ou seja, há uma restituição, que liga também a quitina, a miosina, são fatores que relacionam a proteção do nosso corpo do sistema imunológico. O que é a educação física? Está ligado aos conselhos médicos, aos conselhos sociais? Que conselhos nós estamos ligados? O que é a educação física? Nos coloca fatores que venham emblematizar a apatia entre o poder e subpoderes, que eu não quero chegar, porque eu vou ter que respeitar entre fatores, como respeito aqui. Isso nos coloca uma identidade falsificada, porque a maioria das vezes nós temos que colocar esses acúmulos de cultura que relaciona o desabafo, porque a própria maneira de movimentar expressa estereótipos, e, pois bem, você ser doutor em ciência nos coloca acesso a outros canais, inteligências e outros favores fílmicos que venham contestar a nossa vida. É lógico que entre facilitadores, lembramos de facilitadoras, células facilitadoras ou difusão facilitadora, que venha a ser um argumento ligado à potencialidade humana e os homens, e os primeiros caminhos e passos ligados ao homem e à mulher, ligado à própria espécie, que venha a pescar essa ilusão que é a própria educação, que venha a pescar essa ilusão que possa haver sonhos e possibilidades, podemos concretizar essa pesquisa, hoje ou amanhã. A cada dia há um discurso, é lógico. Segunda, o discurso. Terça, o discurso. Mas o discurso vem de esquerda ou direita, há uma existência. Se é os parâmetros do hemisfério direito ou esquerdo, se é a bloca A, a bloca B, se é X ou Y, ligado aos cromossomos, vai haver destaque de uma existência que é o próprio ser humano. É lógico que, muitas vezes, mamãe ou papai queria um menino ou queria uma menina, mas se destacaram mesmo assim e fizeram diferença. Nós queremos fazer um campo de sensacionalismo, esses sensores ligados desde a nossa época, que iniciou o ser humano, esses conflitos de gênero, em campos mistos, que relaciona épocas e épocas e essas questões lendárias, essa domesticação entre os movimentos e momentos. E é necessário destacar o que é educação física, entre essas construções e ferramentas avaliativas, medidas, testes, que venham a resultar bases. É lógico que é evidente nós fixarmos desde a nossa categoria, desde os campos simultâneos, cotidianos, aleatórios, ou seja, a cultura que aprendemos com os pais e mães, quem nos criou, nos campos biológicos, ou até também campos adotivos, que não deixa também de haver um DNA diversificado, neurodiversificado. Então, ao mesmo tempo, nos coloca lugares. Essa peregrinação nos coloca fatores ligados à maneira de retratar essa esquina fóbica e venha destacar o bem e o mal. Que há um tratado entre núcleos, ácidos nucleicos, que ligam também as questões de o DNA e os seus panoramas fenóticos e genóticos, que vai haver uma vontade, e essa vontade vai haver uma elasticidade, e essa elasticidade vai haver uma amplitude, que venha a destacar as atividades físicas. Eu quero exibir aqui, colocar em campo de exigência e exibição, que é a educação física. Ok? Que venha a destacar peças, pilotos, patamares, pesquisas, estruturas, que venha adicionar uma dança primitiva. Alguns pensam que a dança primitiva, ou seja, só foi para os campos que se colocam como pagão, mas o pagão que nós propriamente saímos de várias culturas que relacionam a nação primitiva, como a aliança. Alguns pegam a aliança e falam, mas a aliança é pagã, porque veio do Egito, veio de outros... Não, pessoal. A aliança, ela não é pagã. Vai depender da concepção dogmática relacionada à pessoa que coloca as suas interpretações. Ok? É lógico que quando falamos sobre dança, podemos falar de várias tribos, principalmente terras, que relacionam em questões de religiosidade. Ou seja, fatores que venham destacar até as questões de alguns termos oriundos ligados a brincos, ou seja, que venham destacar a roupa, ou seja, os dotes, que o próprio Durkheim fala. Então são fatores que ele analisou
o povo judeu, alemão, vários tribos e etnias que colocam suicídio ali naquele assunto. E esse assunto ligado à religiosidade, que eu destaco, mas eu quero sobreviver, nos coloca a infância. O jardim de infância é um sonho. O jardim de infância é um panorama importante para você destacar a cada dia. Há fatores a destacar. É lógico que o sentimento entre a prática e a teoria é iminente e respectivo ao ser humano. O que é educação física? É só alegria? O que é educação física? É só tristeza? O que é educação física? É só rolar a bola? Conduzir a bola? Arremessar a bola? Lançar a bola? O que é educação física? Sem a bola? Tem outras atividades sem a bola? Eu posso usar a criatividade? O que é educação física? São fatores que venham colocar felicidade entre os seus campos de dopamina, que venha a ser uma arena importante diante das nossas dores, ligada ao treinamento entre as práticas, que ocorrem nas práticas, ensinos superiores e patamares de provas avaliativas, para você chegar em destaque de uma polícia ou uma delegação, que a palavra polícia é professor e delegação, ou seja, são fatores. Se você chegar a um exército, falar do rei Arthur, falar de vários reis e imperadores, nós vamos ter que falar sobre delegações e sobre autoridades imperiais, príncipes, princesas, reis, presidentes, que passaram nessa passagem chamada educação física. Essa casa chamada educação física nos coloca eventos que destaca congressos aí nesses aplicativos, vários congressos que eu estou analisando, mas não sei quando vou, ou seja, poder ver ou enxergar entre bloqueadores, né, e analisadores. Então eu deixo esse legado aqui, eu deixo essa maneira, não de uma saga ligada ao nascimento, ao falecimento, ligada ao próprio movimento, mas nos coloca motrivivência, nos coloca contatos entre poder e poderes, e aonde há um poder, uma distinção, e há outros poderes, legislativo, executivo, judiciário, que nos coloca um culto a cultivar a cultura, porque a palavra culto vem algo peculiar entre os campos práticos, que vem a destacar esses estágios ou estádios. Esses estádios ou estádios ligados ao coliseu, ao boxe, aos dilemas, elementos ligados à própria família que se chama movimento. Então essa ciência é relevante, mas ela é relevante em ciência que relaciona a própria Terra e os campos biofísicos, porque a própria maneira que eu vou falar sobre movimento, eu venho destacar o que é movimento. E o que é movimento? É uma vida adulta ou você vai voltar à infância para lembrar desde que você nasceu? E nesse espaço, e nesse diâmetro, você vai olhar o que aconteceu na sua vida entre coisas boas ou ruins. Se não aconteceu só coisas boas, você é normal. Se aconteceu só coisas ruins, você é normal. São fatores que vêm nos colocar otimismo e pessimismo. O que é educação física? Que venha destacar e cumprir objetivos e metas ligados ao planejamento e diagnósticos, que relacionam uma espécie, uma preparação entre bases, que ligam fatores que venham transitar entre a teoria e a prática e a teoria, que venha a resultar essa praxis ligada ao próprio movimento. Algo gestoso, algo gestoso nos coloca atividade, algo bom, libera serotonina, endorfina, algo gestoso, mas nos coloca gestos ligados ao marco histórico, que vem a destacar entre o simbolismo e o movimento, entre o simbolismo e o próprio movimento, e o movimento e o simbolismo, que vem relacionar crescimento e desenvolvimento. Desculpa fazer a repetição duas vezes, nos coloca uma raiz ligada a essas corridas teóricas e práticas. Lembramos de as maneiras de olharmos as espigas, ou seja, as questões de plantações que eu coloquei sobre fertilidade. Muitas vezes uma espiga não tem uma fertilidade, não tem um campo de anabólico precisório que relaciona, né, um treinamento precisório ligado aos anabólicos, que vem a destacar essa fertilidade, que vem a destacar o crescimento e o desenvolvimento ligado à epífise, diáfise e outros fatores ligados aos campos hormonais. Aonde os campos ópticos, aonde é um processo, aonde veio as questões bioquímicas que nos fez um regime gradual ligado às habilidades físicas em destaque. Será que na época ainda existia o capitão, ou seja, capitões e capitãs ligados a essas ferramentas de ter sucesso, ligadas à sobrevivência, para destacar, ou só foi as questões intelectuais, que alguns falam sobre físicos, como Albert Einstein, ou outros ligados também às artes marciais? Quem se destacou ligado aos pensamentos, ligado a várias modalidades e disciplinas?
desde a própria fisiologia humana até a sociologia, e desde a sociologia até a fisiologia humana, que vem a conectar um conflito histórico, porque a própria sociologia precisa do movimento, e a própria fisiologia também precisa do próprio movimento e a sociedade para colocar pesquisas que venham declarar fatores ligados aos direitos humanos. Nos coloca atividades, essas plantações, colheitas que venham instalar uma ótica ligada ao treinamento. São ataques e defesas, defesa e ataque, ofensivo e defensivo, defensivo e ofensivo, que venham colocar patamares importantes. É lógico que entre os sentimentos venha essas veias afetivas e emocionais ligadas aos povos, e os povos venham destacar o que é caça, e o que é caça vem destacar o que é poder, e o que é poder vem destacar o que é o homem entre a submissão com a mulher, e a mulher submissa ao próprio homem, e esses campos recíprocos, que muitas vezes vai depender da própria maneira, das próprias civilizações, desde os espartanos, astecas, maias, essa dramatização, ou psicotramas que relacionam também os campos cinematográficos, vem a destacar a história da educação. Desde as mulheres e homens, as atenienses, ou seja, nos coloca cunhos pedagógicos que venha vincular. Ok? Então eu coloco em destaque o exercício corporal, a atividade corporal, a dança, a expressão corporal, o processo que relaciona, ou seja, os ornamentos, argolas, que tinham como maneira de mostrar a imagem estética, a base, a estrutura de cada povo, danças, rituais, essa religião, os campos sistêmicos, as manifestações que relacionam a força e as formas de jogos que tinham na época, e que hoje está benevolente, ligado à saliência, ligado a copas, competições, cooperações. Nos coloca a maneira que venha se destacar ligada à velocidade. Aonde há uma velocidade, há um deslocamento. E há um deslocamento, há um tempo. E aonde há um tempo, há jogos com bola, e a bola é a sua circunferência redonda que nos coloca o Sol, que faz esse giratório, essa giratória que relembramos o quê? Giratória que nós fazemos movimentos ligados às artes marciais. Giratória, que vem a destacar o quê? Vai lembrar do quê? Uma rotação ligada ao pé. Você vai fazer uma rotação ligada a 300 graus, como falam, 180 graus, ligada ao eixo sagitário, ou seja, você faz um movimento. E esses eixos sagitais também relacionam outros que venham destacar, ligado à adução, abdução, excêntrica, egocêntrica, ligada à atividade humana e à sua razão. Quando eu falo sobre razão, eu falo sobre raiz histórica. E quando eu falo sobre raiz, eu falo algo que venha ter uma razão para viver, desde a espécie animal, desde a espécie ligado também a um tipo de planta, um tipo de espécie de animal irracional, não deixa de ser raiz, não deixa de ser base ou estrutura. Temos que ter cuidado quando vamos dialogar com alguém. Muitas vezes você pode perceber que muitas vezes temos dificuldades nos campos teóricos e práticos. Essa percepção nos coloca originalidade, algo originário entre os seus valores éticos e patriárquicos, entre a bandeira que é a educação física, mas não quer sair da educação física, mas está incomodado ou está incomodada. O que é educação física? Nos coloca presentes saberes entre os resultados e a esportividade. Eu deixo essa declaração aqui para todos que participaram da minha história com todo o respeito e também fatores cruéis que aconteceram. Mas estamos diante disso entre pesquisas aqui. Vocês podem ver aqui o sol, esse raio, Ó, como é que é? O pôr do sol, a estrela e luar. Ou seja, o Vando aí, ó. Beija na boca e ponha no chão, então, viu? Então são fatores, ok? Muitas vezes pode falar assim, a cor da cueca, a cor do calção, a cor da bermuda, é branca, a outra é preta, outra é um pouco verde, a cor é tricolor, a cor, então as cores são inteligências pintóricas, minha querida e meu querido. São fatores importantes de valores, resultados. Muitas vezes eu queria sair junto com vocês torcendo da Copa do Mundo, nos campos de um costômetro, uma costela, costômetro, ligado ao Glicoleto da Silva 2017, ligado ao alongamento e fazer exercício de barra, ligado ao campos históricos. Aonde foi criada a barra? Será que foi aqui no Brasil, na Praia da Costa, Espírito Santo? Ou seja, foi na Suécia? Tantas barras, barra sueca, ou seja, Bulgária, várias, Austrália, eu não sei qual que barra é, mas alguns dizem que foi os alemães, até o Pilates foi os alemães,
Mas os próprios alemães eles ficaram como um vilão, né, ligado às questões que aconteceram, segundo aqueles fatores que aconteceram desde Hitler. Ok? Então deixo hoje aí a estrela, como é que é? O meu iaiá, meu ioiô, pessoal. Tá aí falando sobre hiato, Titongo, ensina fatores ligados à prova. O hiato, né, olha só, são palavras que nos coloca etiquetas, etimologias de vestibulares. Há esses estágios civilizatórios, pioneiros, há 6.000 anos atrás, como eu falei, o que é educação física, já mostrei o livro, que coloca patamares importantes. É lógico que quando falamos de 6.000 anos atrás, 7.000, lembramos de legiões, ligada ao exercício, ligada ao campo ópero de quê? Cidadãos e também de exército. Ok? Nos coloca patamares importantes. Certa vez que eu já falei, não volto a dizer, que quando eu falo sobre exército, eu falo do campo histórico, né? O campo pré-científico e pós-científico, que vem a destacar essa maneira ocupacional, ginástica terapêutica ligado à ginástica livre. Há fatores a desenvolver. O Kung Fu, ou seja, como eu falei, há maneiras que venham colocar fatores ligados de religiões, entidades, algumas questões colocadas, mas coloca a casa de educação física como pesquisa, não sendo apático ou simpático. Eu estou querendo dizer que a respiração, a gente lá também, não é só na sua casa, não é só sua religião, mas tem gente em outros lugares. Ou seja, é só você que respira, não. Há um egocentrismo muito grande nesses fatores, ok? Que vem a destacar entre as pesquisas, que é a teoria lacaniana, Lapierre, Gutierrez, então são fatores, ok? Que venham destacar essas maneiras entre a prática e a teoria. As enfermidades vêm também as curas. Mas é por completo? Se for por completo, será que não vai haver exagero para nós? Temos algo que venha também subirmos com algo de ego? O ego, não o eco, né? O ego, ok? Venha destacar essas questões importantes. Temos que ter alguma maneira de fraqueza, que venha buscarmos a cada dia uma história, diante das antiguidades, os campos de contexto e texto ligados à civilidade, ok? Nos coloca patamares importantes entre a yoga, a doutrina, a meditação. Eu já citei o Paulo Bittencourt, Paulo Bittencourt fala sobre yoga, muito bom livro. Você lê ele, você relê ele, você pode também adaptar, né? Com todo respeito a ele, esse médico aí. Ou seja, usando essas questões importantes, né? Que tem algumas posições gafanhoto, posições lobo, várias posições que venham destacar esses conjuntos nos campos cognitivos, que relacionam o intelectual, afetivo, que relaciona o emocional, o prático, que tem uma concepção ligada ao ser humano e que venha destacar essa civilidade. Ok? Só alegria.